Olá, olá, bom dia. Que bom te receber aqui no nosso café. Seja bem-vindo, vá chegando aí. Vamos divulgar essa live. As pessoas precisam saber que estamos por aqui. Podem ouvir o recado que a gente tem. Acreditamos que contribuímos com a nossa vivência, com o que temos de bom, com o que temos de aprendizado, com o que a vida já nos ensinou. E esse é um convite hoje para você beber o seu café com calma. Para você chegar a esse café com calma. E o título do café de hoje, nesta quarta-feira, às 9 horas, é O Cuidado que Transforma Gerações. O cuidado que não aprendemos com as nossas mães. No domingo passado era Dia das Mães. Homenageamos, fomos homenageadas, quem é mãe. Lembramos das nossas mães. E lembramos do cuidado, como esse perfil fala muito sobre cuidado, autocuidado, sobre pausa terapêutica, sobre massagem, sobre o autocuidado. Falamos também sobre isso que a maioria de nós não aprendemos, as mulheres principalmente, não aprenderam com as mães o autocuidado. Pelo menos um cuidado com intenção. E hoje o convite é, então, para esse café com criação, para criarmos esse momento de cuidado. Não esperarmos que alguém venha cuidar da gente, estar debilitado a ponto de precisar de cuidado. Esses pequenos momentos são diferenciais na vida. Todos os estudos que temos, ciência, pensadores, todos contribuem e reforçam o sentido de que precisamos parar, ouvir o nosso corpo, porque o corpo fala. E esse é um espaço de pausa, de verdade e de criação. Criar o seu café, o seu tempo, o seu chá, o seu momento com você mesmo. E eu sempre convido você para estar aqui, tomar café comigo, café com calma. Depois ele fica gravado. Mas no momento, o interessante, já venho divulgando isso, as quartas-feiras têm sido dedicadas para esse momento, essa parada. Me acompanha? Mais um gole de café? Ai, como é bom um cafezinho. E eu também tenho o costume de usar o óleo essencial para colaborar com esse momento, com essa parada. Então, inala seu óleo essencial. Aqui eu tenho o difusor também, hoje com óleo de alecrim, para dar uma animada. Já metade da semana a gente precisa, né, dar uma renovada. E estou inalando o óleo lemon, que um dos cafés tratei sobre a questão da conexão, da cura, né? E o óleo essencial faz isso. Ele ajuda o nosso corpo a se curar. Esse nosso corpo só precisa de alguns comandos, de alguns incentivos. E esse café, esses momentos, esses atos, essas atitudes que fazemos no dia a dia, dão esses comandos para o nosso organismo. Comandos até de se expressar, para que a gente possa ouvir. E hoje, nesse café, com o título Café com Criação, vamos falar sobre algo profundo. Sobre o cuidado que muitos de nós não aprendemos com as nossas mães. E que a vida está nos ensinando agora. Você também tem percebido que é preciso se cuidar? É preciso dedicar um tempo para o autocuidado? Para ouvir o corpo, dar comandos, provocar o bom funcionamento dele? E uma inalação profunda com óleo essencial dá vários comandos para o nosso organismo. Dependendo do óleo essencial, se você escolher um cítrico, o seu humor vai mudar. Comentei ontem com uma colega que está usando lavanda no difusor e acrescentou um óleo essencial cítrico. Diz que ficou bem diferente, ficou bem interessante. Testa essa combinação, uma dica aí. Então, a vida está nos ensinando a parar, né, sobre o cuidado. E através dos nossos filhos, né, quem é mãe ou tia, enfim, quem cuida, a vida tem nos ensinado. E eu sempre falo, sou uma adepta do compartilhar. Por isso que eu compartilho, que eu falo dos óleos essenciais e falo da minha vivência, do que eu aprendi com as dores, aprendi com o que o relaxamento é o diferencial na vida, na minha vida, na vida da minha família e das pessoas que eu atendo aqui no Espaço Marinho. O que a poltrona de massagem é para uma vida atribulada, uma vida estressante. Bora lá? E hoje, nesse café, eu sempre trago uma pergunta, uma questão. E hoje a pergunta é: você viu a sua mãe cuidando de si com prazer, com presença e com consciência? Ou ela estava sempre cansada, lutando para dar conta e até se vangloriando de dar conta, de fazer e acontecer, de ser a forte, fazendo tudo pelos outros e esquecendo-se de si? Com você também foi assim?
A poltrona de massagem surgiu até numa conversa com a minha mãe. Já contei isso para quem me acompanha. A poltrona de massagem surgiu em um momento de conversa com a minha mãe. Ela tem bastante adoecimento, né? Ela sofre com bastante dores. E eu comentando com ela, né, sobre o que eu sentia, ela disse: você tá pior que eu, minha filha. Aquilo tocou tão profundo, eu disse: não quero isso. A minha mãe é mais velha que eu e eu estou com sintomas que ela considera parecidos com os dela. E a partir daí eu tenho lutado todos os dias, e olha que não é fácil, né? Até porque a gente não aprendeu esse autocuidado, né? A gente precisa desenvolver, transformar em rotina. E foi a rotina que eu transformei. De um café que eu preciso tomar comigo mesma, já que muitas pessoas não conseguiam parar e tomar esse café comigo. Eu parei. E eu tomo café com presença, comigo mesma. E te convido a fazer isso. Vai ser transformador. E essa poltrona de massagem, então, fez parte da minha busca por cuidado com o meu corpo e estendi ao cuidado com os outros, né? Que é próprio, que é característico de mãe e de educadora que eu sou. E tudo que eu desenvolvo de trabalho tem fechado esse círculo de cuidado e de aprendizado, que eu estou estendendo a você, ao público. Esse símbolo de autocuidado e o meu gesto de querer ensinar e viver esse autocuidado tem se estendido com os filhos. Tenho ensinado eles a ouvir o próprio corpo. São meninos, são adolescentes, são jovens, então não é bem assim. Mas a nossa luta de mãe continua, né? A mudança desse olhar, de sobreviver no cuidado, de retomar, porque se cuidar, prestar atenção no corpo, se tornar prioridade, é difícil, porque a gente acaba se abandonando, porque a gente viu isso acontecer no nosso dia a dia. E os nossos filhos, a gente sempre quer o melhor para eles. Eu não quero que meu filho viva o que eu vivi, que ele sofra o que eu sofri. A maioria dos pais pensa assim, não é mesmo? Você que está me acompanhando, pensa assim também? Responda aqui no chat pra gente trocar ideia. A pergunta inicial é sobre a mãe. A sua mãe também era assim? Você também via a sua mãe não se cuidar? Dedicar o tempo de cuidado aos outros e se deixar por último? Não se priorizar? E os nossos filhos são as únicas pessoas que conseguem esgotar a nossa energia e recarregá-las na mesma intensidade. Como é gostoso um abraço de filho. Eu comentei isso com meu filho. Como eu estava precisando desse abraço teu. E toda essa dedicação aos filhos, esgotar a energia, acaba precisando ser recarregada por eles, pela atitude deles, e por atitudes nossas. Priorizar um tempinho pra gente, de autocuidado. Quando se passar o nosso hidratante, brinquei até numa live anteriormente, muitas vezes a gente tá com pressa, vai passar o creme, tá dando tapas na cara, porque quer fazer rápido. E não faz o toque para absorção, para estimulação do nosso organismo. Pequenos cuidados rotineiros farão uma grande diferença na nossa vida. Outro cuidado que eu venho chamando a atenção é a questão dos rótulos, né, dos produtos que a gente usa na nossa pele, o maior órgão do nosso corpo, né, a nossa pele, que muitas vezes trazem desequilíbrios, trazem alergias de pele, de sistema respiratório. Até criei aprendi a fazer um óleo bifásico que eu comprava, né, de algumas marcas por aí. E antes de aprender a ler o rótulo, eu comprava, eu tinha em casa para usar no banho. E agora eu crio. Isso também se fala nesse café. A criação. Você criar a sua rotina, você criar os seus produtos de autocuidado. É muito empoderador, é muito enriquecedor. E quando a gente percebe que a rotina, né, de presença, de cuidado, se repete com os nossos filhos, com a nossa família, você vendo o seu pai usando óleo essencial e ficando meio que dependente desse óleo, percebendo que esse óleo faz bem e procurando por ele, essa a dependência que eu falo, motiva pra gente continuar falando, aproveitando as promoções, que agora tem algumas promoções, divulgando e usando, porque tal qual a poltrona de massagem, a gente percebe na nossa pele, na nossa vida, com a nossa vida e com a vida dos nossos. Então esse é um convite do café de hoje. Crie o seu momento, crie o seu tempo, seja presença para você mesma, no seu café, no seu chá, se você preferir, no seu chimarrão. No momento observando o céu, olhando pela janela. Mas se dê esse tempo, se desligue da sua rotina, ouça uma música. Nos nossos cafés nós temos até uma playlist. Você sabia disso? Você acompanhou?
essa música que tá ouvindo talvez você tá ouvindo também, no fundo, é uma das músicas da playlist. Eleva as nossas sensações. Provoque o seu organismo, provoque o seu corpo, estimule ele a ter boas sensações. É transformador. Até mesmo uns dias pesados, dias atribulados, em que as sensações por fora estão carregadas, estão ruins. Se a gente se reservar um tempo, um isolamento, um tempo dedicado a si mesmo, vai nos devolver para essa realidade, que não podemos fugir dela, né? Vai nos devolver para essa realidade diferentes, transformados, potentes para enfrentar. E sermos fortes como aprendemos com as nossas mães. Mas não precisa ser forte todos os dias. Quando você sentir que precisa, crie o seu tempinho de cuidado. O seu tempo, o seu momento. Tome o seu café, o seu chá, o seu chimarrão, água, que é importante para o nosso organismo. Promova equilíbrio, bem-estar, boas sensações. E aqui, no Espaço Marinho, nesse Café com Silvia, hoje Café com Criação, a gente ensina o que muitas vezes não ensinam. Até nossas mães não ensinaram. A cuidar do corpo com consciência. A empreender, a trabalhar sem se abandonar. E a mostrar aos filhos, aos descendentes, que viver bem é um direito e que não depende apenas dos outros. Depende muito mais de nós mesmos do que dos outros. Um convite. O que você quer que seus filhos aprendam observando você hoje? O que você quer ensinar? Quer que os seus filhos aprendam enquanto observam você? Hoje, pelo menos. Que você vai ter essa intenção. Que mensagem de seu cuidado com você mesmo você está deixando para a próxima geração? Ou esperando que alguém acerte naquilo que você precisa? Naquela necessidade? Você pode começar com leveza. De onde você está? No momento que você está. No momento que você pode. Tenha intenção. Tenha consciência. Um óleo puro. Uma pausa. Uma oração. Um café com presença. Tudo é criação. E que depende de você. Se não aprendemos com as nossas mães, se não nos ensinaram na escola, na família, a vida está ensinando. Vamos aprender? E vamos aprender juntos? Juntas? Esse é o convite. Continuar presente, participando dos cafés, que sempre trazem uma proposta de cuidado. Crie uma rotina de cuidado. Para você e tente estender para sua família, para os seus filhos. Obrigada a quem esteve aqui comigo, a quem participou, a quem entrou na live. Ela vai ficar gravada. E se você viu sentido nisso, compartilhe com alguém, com alguma mulher que já está querendo criar a sua vida com sentido, a vida da sua família com sentido, ou que você acha que ela possa querer também. Vamos promover espaços de cuidado, criar a vida que queremos. Que a gente siga criando, não só negócios, não só projetos, não só filhos, mas um jeito novo de viver. Um jeito leve, conectado e consciente. Que começa no nosso próprio autocuidado. Um bom dia, um ótimo dia para você. Tenha momentos de autocuidado. Crie a sua própria vida, a sua própria rotina, o seu bem-estar, que depende de você. Dê comandos para o seu organismo. Ative o bem-estar dentro de você. Obrigada pela presença e até o próximo café. Compartilha e siga. Vamos continuar mantendo a nossa conexão conosco mesmo e com o nosso potencial criador. Potencial do Deus Criador que habita em nós. Ótimo dia, até mais.